Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de janeiro, eu quero falar sobre o processo de renovação da igreja. Muita coisa mudou na igreja nas últimas décadas. E isso é muito importante percebermos. Isso é muito importante. Aqueles que são mais experientes, que têm mais idade, que já passaram dos 60 anos, sabem do que eu estou falando. Quanta coisa mudou. Muita coisa mudou na igreja nas últimas décadas. Eu acabei de ler um livro, A Igreja de Jesus, Missão e Constituição, do professor teólogo Francisco de Aquino Júnior. E ele mostra exatamente isso no primeiro capítulo, que muita coisa mudou na igreja nas últimas décadas. A liturgia, que passou a ser na língua vernácula, a participação da comunidade, os ministérios. Vamos lembrar que antes era em latim, não havia participação da comunidade, o padre praticamente rezava sozinho e não havia a participação dos leigos, ministérios, serviços. Depois, outra coisa que mudou, a compreensão da igreja como povo de Deus, com seus carismas e ministérios, discípulos missionários. O envolvimento com os problemas da sociedade. Isso foi uma das mudanças, que trouxe o concílio. A opção preferencial pelos pobres. O surgimento de comunidades. Multiplicaram-se as comunidades para todo lado. Só na nossa diocese nós temos cerca de 1.050 comunidades. Pastorais e movimentos, assembleias. Que bonito, as comunidades se reúnem fazendo assembleia, as paróquias fazem assembleia, as dioceses fazem assembleia. Conselhos, surgiram os conselhos, vários conselhos de pastoral, conselho econômico, surgiram coordenações, bispos e padres mais próximos do povo, porque antigamente eram muito separados, não havia proximidade. Conferências e sínodos dos bispos, antigamente não havia. Aqui no Brasil, a nossa conferência, a CNBB, foi fundada em 1952. Então veja que tem poucas décadas, Então, conferências, sínodos de bispos, lideranças pastorais, a participação maior dos leigos nas coordenações, encontros e cursos de formação. Quantos cursos de formação nós temos para todo lado, sobre os mais variados temas religiosos, de espiritualidade, temas assim do mundo em geral, problemas sociais, quanta formação. Cursos de teologia, várias paróquias têm cursos de teologia para a formação das suas lideranças, mas também curso diocesano de teologia, como nós temos aqui na nossa diocese, etc. A lista seria longa demais, diz o professor Aquino. Certamente há muita distância entre o discurso e a prática ainda, entre os documentos oficiais da igreja e a vida concreta de nossas paróquias e dioceses, mas sobretudo das nossas comunidades. Nem sempre os documentos chegam até as nossas comunidades. E certamente há opiniões muito diferentes sobre essas mudanças, positivas e negativas. Mas, apesar da distância e das contradições entre a teoria e a prática, e apesar da diversidade de posições sobre tudo isso, não se pode negar que houve uma mudança profunda na igreja a partir da segunda metade do século passado. Talvez muita gente não se dê conta dessa mudança, porque já nasceu nesse ambiente novo, mas basta perguntar a uma pessoa mais idosa como era a igreja antigamente e o que mudou na igreja nas últimas décadas para se ter uma ideia do que aconteceu. Uma mudança assim tão profunda e radical não acontece de uma hora para outra, nem a toque de mágica. É fruto de um longo e doloroso processo que envolve ousadia e criatividade, conflitos, incompreensões e até condenações. Para se entender bem essa mudança na igreja,
é preciso considerar as profundas transformações que aconteceram na sociedade nos últimos séculos. A modernidade, quando apareceu a modernidade, as tensões e os conflitos da igreja com essas mudanças. Igreja versus modernidade. E os esforços teológico-pastorais de pequenos grupos, de pequenos setores, normalmente incompreendidos e até condenados, de diálogo e interação com o mundo moderno. Movimentos de renovação na igreja. Quantos movimentos de renovação surgiram na igreja? Nós poderíamos citar vários deles, mas mais à frente nós vamos falar. A ação católica, as próprias comunidades eclesiais de base, as várias teologias em vários contextos do nosso mundo, tanto na América Latina, como na África, como na Ásia. É nesse contexto que se pode entender a importância e a novidade do Concílio Vaticano II e do movimento de renovação, de reforma da Igreja que o Vaticano II desencadeou. O que era um movimento marginal e marginalizado ganha, com João XXIII e o concílio, por ele convocado e inaugurado, ganha densidade e centralidade institucionais. E é no seio desse processo mais amplo de renovação eclesial que se pode compreender a caminhada da Igreja latino-americana. E também se pode compreender o atual processo de reforma, e que nós ainda estamos nesse processo de caminhar juntos, de buscar caminhos novos juntos, todos participando, cada um com seus dons, cada uma com seus dons. Então vejam que é uma mudança bastante grande que aconteceu na igreja, um processo de renovação mesmo da igreja. Isso é muito bonito. Nós vamos continuar falando sobre isso para que nos ajude a nos perguntarmos: eu entrei nesse processo? Eu estou nesse processo? Qual é a minha contribuição? O que eu preciso fazer para entender melhor? Porque o Vaticano II é o último concílio da igreja, é aquele mais próximo de nós, e nós precisamos acolhê-lo, recebê-lo, nos inteirar do que ele fala e acolhê-lo na nossa vida pastoral, na nossa vida de cristãos. Quem não aceita o concílio não está dentro da igreja, está fora da igreja. Então é muito importante acolhermos os ensinamentos, e isso nós vamos tornar mais possíveis nos cursos que vamos dar nas escolas de teologia, um conhecimento maior do Concílio Vaticano II. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.